Aí está se organizando, amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos por natureza. Amém? Quando nós acordamos pela manhã, nós já acordamos vitoriosos. Aliás, eu vou um tempo atrás, nós já nascemos vitoriosos. O simples fato de nós termos nascido já é motivo de alegria para Deus. Nós acordamos pela manhã vitoriosos. Todos os dias nós recebemos vitórias. Quando abrimos nossos olhos, nós recebemos uma vitória da parte de Deus, amém? Então você pensa assim, mas um gesto tão simples como acordar, como abrir os olhos ou como levantar, sabe de uma coisa, querido? Esse gesto que para nós é tão simples, pode parecer um milagre para quem está numa cama agora, no leito de hospital, quem não consegue se levantar da sua cama. Existem várias pessoas. Nós estamos bem, nós estamos vivos, nós acordamos essa manhã. E centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro não conseguiram acordar essa manhã. Portanto, sim, nós somos vitoriosos. Amém? Nós somos vitoriosos porque nós saímos da nossa casa para o trabalho. E durante toda a nossa jornada, de ida, de volta, nós conseguimos encontrar novamente. Chegamos em casa, conseguimos encontrar nossa família novamente. Mais uma vez somos vitoriosos, porque o Senhor nos deu livramento, o Senhor nos cercou com graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Amém? Nós somos vitoriosos, queridos, porque nós estamos num lugar como esse. Nós saímos de nossas casas e nada nos impediu. Embora o diabo tentasse, mas ele não conseguiu nos impedir de nós chegarmos aqui. E nós estamos aqui, nós adoramos ao Senhor e vamos ser alimentados pela palavra de Deus. Isso é uma vitória. Talvez você pense assim, mas é mais uma quarta-feira que eu estou vindo no culto da vitória. Mas sabe de uma coisa, existem lugares neste mundo, especialmente no Oriente Médio, onde reuniões como essa não podem acontecer, amém? Não pode acontecer. E eles se reúnem escondidos. As pessoas não podem dar a tua Bíblia debaixo do braço, assim como eu e você andamos. Porque se forem pegos, podem ser presos, ou podem até mesmo ser degolados, serem decapitados. Por isso, sim, nós somos vitoriosos. A cada dia, Deus tem uma bênção para nós. Uma não, infinitas bênçãos para nossas vidas. E aí você pergunta, então, se somos vitoriosos, tá. Por que então nós estamos num culto chamado culto da vitória? Bem, existem milhões de razões por que nós estamos aqui. Mas eu gostaria somente de te dar 3. Amém, querido? 3 razões. E a primeira delas, nós estamos aqui para celebrar a vitória que nós já recebemos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós estamos aqui para celebrar a vitória. Nós já colocamos o pé ali pelas portas dessa igreja, já vitoriosos. Já vitoriosos. Sabe qual é o segundo motivo, querido? O segundo motivo de eu e você estarmos aqui é porque nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Nós somos vitoriosos. E se nós se nós nos esquecermos disso, se nós deixarmos de congregar e de ouvir essas palavras, você é vitorioso em Cristo Jesus, sabe o que vai acontecer? O problema de esquecer é que a gente corre o risco de voltar para aquela vida de derrotado que a gente vivia antes, porque nós esquecemos quem nós somos. E a pior coisa que existe é um ser humano sem identidade, é um cristão sem identidade. Sabe qual que é a terceira razão, querido, pela qual nós estamos aqui? Primeiro, porque nós celebramos a vitória que nós já recebemos de Deus. Nós já entramos para esse lugar de vitoriosos. Então, mude a sua visão quando você põe o pé na porta dessa igreja e fala assim, hoje eu vou receber minha vitória porque eu estou cheio de derrota. A nossa vida, querido, é marcada por vitórias. Amém. A nossa vida não é marcada por derrotas. Até mesmo nos momentos tempestivos da nossa vida, nos momentos de dificuldade das nossas vidas, nós aprendemos, nós recebemos vitória do Senhor, porque nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo forjados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos adquirindo experiência, nós estamos adquirindo maturidade. Amém, queridos? Amém. Portanto, em tudo, como diz a palavra, em tudo nós devemos dar graça. E eu estava aqui no terceiro motivo pelo qual nós devemos estar num lugar como esse. Sabe qual é o terceiro motivo, querido? Pelo qual nós devemos estar num lugar como este? É porque nós somos vencedores de batalhas. Deus é o Deus que nos ajuda a vencer todas as batalhas. Mas não confunda, uma batalha não é uma guerra inteira. A guerra não acabou. Então muitas batalhas virão. Amém, queridos? Existem muitas batalhas a serem travadas. É verdade. Existem muitas causas pelas quais nós devemos nos colocar de joelho. E é isso que nós temos refletido nesse terceiro elo da campanha. Nós temos refletido esses dias sobre causas pelas quais devemos dobrar o nosso joelho. Amém? E eu não sei qual que é a causa, talvez você esteja até mesmo perdido, é tanta coisa pela qual eu tenho que clamar, que eu não sei por onde começar, e talvez você ainda não tenha uma causa ainda, talvez você esteja sem saber por que orar, talvez até lhe falte força para orar, mas eu quero, nessa noite, lhe dar uma sugestão, seja qual for a sua situação,
eu quero te dar uma sugestão nessa noite. Amém. E essa sugestão é algo do qual o Espírito Santo me incomodou muito. Ele me incomodou muito acerca dessa causa. E se eu pudesse dar um nome para essa mensagem nessa noite, eu chamaria de fundamento. Repita comigo, fundamento. Fundamento. Tá? Pode ficar em pé, daqui a pouco vocês vão sentar, que nós vamos ler a palavra daqui a pouco. Mas eu quero fazer umas perguntas para vocês. Por que muitas pessoas nesses dias, muitas pessoas têm seu coração inflamado por Jesus Cristo? Nós, né, Bruno? A gente que mexe com a mocidade, com a juventude, a gente tem visto jovens se rendendo ao Senhor, e não somente aqui, mas em vários lugares, ministérios, grupos se levantando ao redor de todo o país, ou até mesmo do mundo, de jovens apaixonados por Jesus. Nunca se falou tanto, nunca se cantou tanto a respeito de Cristo, nunca se ouviu tantas canções maravilhosas, nunca se criou tantas coisas, nunca se estudou tanto a respeito disso, né, pastor Jair? Nunca se estudou tanto a respeito de Cristo. Mas por que mesmo assim, as mesmas pessoas que têm seu coração inflamado e apaixonado por Jesus, vivem momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de aflição? E a segunda pergunta é: por que muitas pessoas vão à igreja, fazem suas orações direitinho, entregam seus dízimos, suas ofertas, mas mesmo assim, até participam ativamente de ministérios da igreja, de 1, 2, 3 ministérios, mas mesmo assim vivem angustiadas na alma, vivem angustiadas no seu espírito, com o espírito abatido, com o coração pesado? Por que muitos de nós vamos à igreja e ouvimos aquelas lindas palavras, que de fato são lindas, porque é a palavra de Deus que diz: o Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, Ele é a nossa torre forte, é o Deus da nossa segurança, é o Deus da nossa proteção, mas ainda assim nós vivemos com medo, o tempo todo com medo do que pode acontecer daqui a pouco, com medo de sair na rua, com medo do que pode acontecer amanhã. Porque nós que servimos a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos guarda, a palavra diz que Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, e porque mesmo assim nós andamos com medo? Nós aprendemos a cada domingo, a cada semana, a cada quarta-feira da vitória, nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus que nos dá descanso. Assim como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu encontro descanso nas suas pastagens. A palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Porque nós que aprendemos sobre um Deus para o qual nós devemos lançar as nossas ansiedades, por que mesmo assim nós andamos ansiosos, nós andamos aflitos, nós andamos preocupados? E a pergunta final é: será que talvez é porque nos tem faltado a base forte, o fundamento? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém, querido? Amém. Onde quer que os homens ergam um edifício, qualquer construtor sensato, qualquer construtor honesto e justo, ele vai analisar primeiro como fazer o alicerce adequado, como fazer a fundação adequada para aquele edifício para o qual ele deve construir. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar firmados sobre o alicerce, nós precisamos estar firmados sobre um fundamento, sobre uma fundação. E talvez essa seja a causa de nós estarmos tanto de um lado para o outro. Uma hora está bem, na outra hora está mal. Talvez nos falte o fundamento, e sem fundamento a gente fica vacilante. Assim como uma edificação que não tem seu fundamento adequado, ela pode cair, como nós já vimos nos noticiários, tragédias que têm acontecido, de prédios que caem porque a fundação não foi feita com material adequado. E nós precisamos entender isso. Que fundamento é esse? A palavra de Deus vai nos mostrar. Eu queria que colocasse o primeiro texto aí, por gentileza, que se for o mesmo que eu passei, é o de Isaías 28, 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Amém? E lá vai dizer: portanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, ou construí em Sião, pus em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E outras traduções vai dizer o seguinte, na minha tradução está assim: quem crê em mim, jamais será abalado. Amém? Feche seus olhos um minuto. Pai querido, em nome de Jesus, edifica-nos, a Deus, com a tua palavra, Senhor Deus. Transforma nossas vidas, Deus.
Assim como o pastor Carlos falou no início do culto, nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, Deus. Nos faz sair daqui diferentes, Senhor. Transformados, mudados pela tua palavra. Usa a minha vida, Deus, com poder e autoridade para ministrar os corações dessa igreja, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Deixa eu falar para vocês uma coisa, antes de chegar no texto de Isaías. Vamos lá para Gênesis, vamos lá para o início, para a fundação do mundo, para a criação do mundo. Amém? Deus criou os céus e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ok? Beleza. Deus nos colocou no jardim, e lá no jardim Deus colocou toda sorte de frutos, árvores lindas, maravilhosas, frondosas. Mas Deus, a palavra destaca duas árvores específicas que Deus colocou lá. Uma é a árvore da e a outra é a árvore do conhecimento de quê? Do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então Deus deu uma ordem para Adão acerca dessa árvore. Olha, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque se você dela comer, você certamente morrerá. O que Adão fez? Adão desobedeceu e comeu do fruto. Aí você conhece toda a história, né? Eles conversaram com a serpente, e uma serpente, acredite, uma serpente conseguiu enganar eles. E eles comeram do fruto e o pecado entrou neles. E aí o que acontece? O texto vai continuar dizendo da sentença que Deus dá para Adão e Eva, enfim, mas tem um momento que Deus expulsa eles do paraíso. E talvez você pode pensar, nossa, Deus castigou Adão e Eva, Deus expulsou eles do paraíso, porque ele pecou, porque ele fez isso. Não, querido, entenda isso. Deus fez isso por amor. Deus fez isso porque ama a humanidade. Ele fez isso porque ama o ser humano. E pode ter certeza, quando Deus fez isso com Adão e com Eva, Ele pensou em mim e Ele pensou em você. Você vai entender agora. Preste atenção. Deus colocou de todas as árvores, Ele colocou duas em específica. A árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto Adão e Eva comeram, e a árvore da vida. Essa árvore da vida era uma árvore que se no fruto dela comesse, teria vida eterna, teria vida para sempre. E então o que Deus fez? Agora eles são pecadores. Se eles comerem do fruto da árvore da vida, eles vão viver para sempre. Ou seja, eles serão pecadores para sempre. E sendo pecadores para sempre, eles se tornarão como Lúcifer. Não haverá possibilidade de salvação deles. Não haverá possibilidade de arrependimento. Eles não poderão se arrepender. Então eu vou tirá-los do jardim do Éden, vou proteger o jardim do Éden para que eles não venham e comam do fruto da árvore da vida. Então Deus preservou. Por que você acha que Deus fez isso? Por que Deus preservou isso? Porque desde lá do início, Deus já tinha um plano. Certa vez eu preguei aqui no domingo sobre o plano de Deus. Satanás pode até ter um plano, pode ter até vários planos, mas Deus tem um plano. E esse plano de Deus é infalível. Todos os planos de Satanás se frustram, mas o plano de Deus é infalível. Se você crê, diga amém. Amém? Todos os planos de Satanás se frustram, mas de Deus é infalível. E Deus já tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa em momento nenhum. E qual era o plano? E por que Ele fez isso com Adão e Eva? Porque o plano era que a humanidade fosse restaurada, que a humanidade fosse resgatada. Amém. E aí se inicia o plano de salvação. E ao contrário do que muitos pensam que ele se iniciou em Mateus, não, ele iniciou lá em Gênesis. É uma ideia de Deus, por amor a toda a humanidade, nos resgatar, nos libertar. E por isso Ele nos deu uma promessa de que viria um ente santo, que teria sobre seus ombros a responsabilidade de resgatar a humanidade, a responsabilidade de transformar a humanidade e de nos tirar do império das trevas para o reino da luz. E esse nome é Jesus Cristo. E para Ele você pode aplaudir, amém? Jesus Cristo de Nazaré. E não para por aí. Deus coloca sinais durante todo o Antigo Testamento. Nós temos estudado isso, abrindo parênteses, todos os sábados, no culto Extra Power. Cadê os jovens que estão aprendendo, comendo a Bíblia aí? Dá um grito aí, faz um barulho aí. Nós estamos aprendendo sobre no overdose de Bíblia. Nós estamos aprendendo sobre esse plano maravilhoso de Deus. E esse plano maravilhoso que Deus fez, ele vai ser traçado por todo o Antigo Testamento, dando sinais de que isso um dia ia acontecer. E numa certa feita ele usa um homem, um profeta chamado Isaías, que vai fazer essa declaração. Por isso declara: Deus, o Eterno, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma rocha preciosa, uma pedra angular.
nome? Pedra angular, para estabelecer um alicerce, um verdadeiro e seguro fundamento. E nessa pedra estará escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Amém, querido? Amém. E olha o que vai acontecer. O apóstolo Pedro, ele vai testificar isso. Desculpa, o apóstolo Paulo, ele vai testificar isso lá em 1 Coríntios 3, capítulo 10, versículo 11. Foi isso que eu falei, foi? 3, capítulo 10, versículo 11. Quero que vocês acompanhem comigo aí, ou na sua Bíblia, ou aqui no telão. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo Paulo, ele já conhecia esse fundamento. Ele já colocou esse fundamento, essa pedra, que é Jesus Cristo. E isso vai ser confirmado lá em Atos. Passa para mim, Atos capítulo 4, verso 11 e verso 12. Verso 11. Eu quero ler o verso anterior, porque esse contexto, querido, é quando Paulo e Silas, eles vão na frente da porta formosa, e ali tinha um coxo de nascença. E aí eles curam aquele coxo. Eles falam assim: nós não temos ouro nem prata, mas isso que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aí, aquele cara foi curado, e os sacerdotes começaram a questionar: como assim? Foi curado? Não sei o que, enfim. E aí, o apóstolo Pedro vai explicar para eles o que está acontecendo ali. Ele vai explicar lá na porta formosa do templo. E aí ele vai falar o seguinte: olha, 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada. Olha a pedra que Isaías falou, porque Isaías foi o profeta que anunciou o Messias, o profeta messiânico. Esta é a pedra, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou pedra fundamental, a pedra de esquina. Está falando de fundamento, está falando de rocha, está falando de algo firme. Quando o judeu vai tratar essa questão de pedra é algo firme, é algo duro, algo que não se quebra. Fundamento, está falando de alicerce. E eu quero que enquanto eu vou falando aqui, o Espírito Santo vai tocando no seu coração, você vai abrindo o seu coração para receber essa semente e vai deixando Deus tocar na sua vida. Amém, querido? Amém. Então o apóstolo vai dizer isso, vai explicar isso para eles. Mas também tem lá em Efésios, capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então ele vai citar ali o nome dos apóstolos que testificaram. Ele vai citar o nome dos profetas que falaram a respeito dele. Então o tempo todo nós vemos em toda a Bíblia Deus dando sinais. Deus estabeleceu sobre a minha vida, sobre a sua vida, um fundamento ao qual nós devemos estar firmados. Amém, querido? Amém. E vai dizer o seguinte também, agora em Coríntios 3:11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Não existe outro fundamento. E ali também Pedro vai dizer: porque não existe outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse nome é Jesus Cristo. Quando Paulo vai dizer: eu já coloquei um fundamento, que é Cristo Jesus, e sobre esse fundamento outros vão construindo. A partir de Cristo, a partir desse fundamento principal, todas as coisas são construídas, de modo que sem ele nada do que se fez poderia ter sido feito. Amém, queridos? E é como se fosse um templo gigantesco, que foi construído sobre uma rocha firme. E esse templo tem vários pilares, e a pedra fundamental, a pedra base, a pedra mais importante, que é Jesus Cristo, ela sustenta todos esses pilares, que nós chamamos de pilares da fé cristã. E eu poderia ficar a noite inteira aqui falando de vários pilares, vários princípios da fé cristã, que estão principalmente relatados no Novo Testamento, que lamentavelmente nós nos dias de hoje temos esquecido dele. O mundo tem perdido isso.
mas nós temos pouco tempo. Mas eu gostaria de pelo menos citar 3 aqui para você. E um desses pilares importantíssimo é aquele que está em Efésios capítulo 2, verso 8. O conhecido texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, que vai dizer: eu amo esse versículo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse foi um dos versículos dos quais o Espírito Santo forjou a minha conversão. Porque pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. E lá vai continuar dizendo no próximo versículo: não vem por obras, para que ninguém se glorie. E aqui também existe um grande engano, um fundamento, um alicerce que tem sido esquecido nos nossos dias, porque infelizmente até mesmo nos dias de hoje, muitos de nós, até mesmo os santos, os eleitos da fé, nós confundimos esse versículo e entendemos errado. E nós temos a mania de pensar que nós precisamos fazer alguma coisa para a gente alcançar a graça de Deus. Meu irmão, é graça. Quem sou eu e quem é você para fazer com que Deus, para forçar a Deus nos santificar? Nós não podemos fazer isso. Não existe nada que eu e você possamos fazer. Nós não podemos comprar a santidade. Nós não podemos comprar a salvação. Não existe isso. Não tem como. Só uma maneira de eu e você nos purificarmos, nós nos tornarmos santos, é estarmos ligados àquele que é a santidade em pessoa. Amém? É a única maneira. Então não existe obra. Mas muitos de nós ainda nos penitenciamos e achamos que não, mas eu preciso ir à igreja tantas vezes por semana, eu preciso orar tantas horas por dia, eu preciso fazer isso, como forma de justificar os nossos pecados. Entenda isso, querido. Nós não somos santos porque há justiça, porque há santidade em nós. Nós somos santos porque nós fomos santificados. Nós não somos justos porque há justiça em nós. Nós somos justos porque nós fomos justificados. E isso é o princípio imutável. De modo que nós não seríamos nada se não fosse pela graça do nosso Deus. E por que Deus derrama sobre mim e sobre você a graça dele? Por que Ele nos derrama isso? Porque Ele sabe que nós, em nossas fraquezas, jamais seríamos capazes de dar a Ele a resposta que Ele espera de nós. Porque foi assim desde os primórdios. Por isso que os homens não conseguiram cumprir a lei. Eles não conseguiram cumprir a lei, queridos. Não é porque eles entenderam que eles não eram capazes. Eles não conseguiram cumprir a lei porque eles estavam tentando cumprir a lei. E quando nós tentamos ser santos com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, é aí que nós caímos, é aí que nós não conseguimos. E a frustração faz com que a gente se sente derrotado. E é por isso que nós precisamos vir em cultos da vitória como esse, para nós nos lembrarmos que nós somos mais que vencedores. Amém? Isso merece um aplauso, amém, querido? Nós somos mais que vencedores. E nós não somos mais que vencedores por mérito nosso. Como eu falei no início, muitas das coisas que nós recebemos, muitas das vitórias que nós recebemos hoje, não foi por nosso esforço. Você não fez praticamente esforço nenhum para abrir os seus olhos, ou para levantar. Você já está acostumado a fazer isso todos os dias. Mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor, eu e você, nós conseguimos estar de pé no dia de hoje, porque Ele permitiu que nós vivêssemos. Amém, querido? Amém. Sim, creio, mas e aí, qual é a causa pela qual nós devemos colocar de joelhos? A causa é que nós estamos perdendo. Esqueci de desligar o celular, então alguém me ligando aqui. Pega para mim, por favor. Eu já desliguei, não vou me incomodar mais. É porque nós temos esquecido, querido. Nós temos vivido tantas coisas, nós temos nos esquecido do fundamento. Nós temos nos esquecido do principal. E a causa, o motivo pelo qual devemos orar a Deus, que eu proponho aqui nessa noite para cada um, é que nós possamos orar para que Deus nos fortaleça de tal forma, que nós possamos estar firmes nessa rocha, que nós não venhamos perder o essencial, querido. O essencial, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus é essencial. Porque quando nós entendemos isso, a gente consegue descomplicar o Evangelho. E talvez o nosso grande problema tenha sido complicar ainda mais o Evangelho. E eu acho muito lindo uma das coisas que o pastor Ivanildo e outros pastores também falam aqui. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa entender tudo de Bíblia. Se você não sabe o que dizer, apenas diga o que Deus fez na sua vida. Você pode não conhecer os livros todos de cor da Bíblia, mas você sabe o que Deus fez na sua vida, porque aquilo que Deus fez na sua vida, você nunca mais vai esquecer. Amém, querido? E esse é o fundamento que foi colocado sobre mim, sobre a sua vida. Um fundamento que jamais poderá ser mudado. Amém, queridos? Aleluia, santo é o teu nome, Jesus.
Glorifica o Senhor enquanto toma água. Santo é o teu nome, Jesus. Porque pela graça você salvo. O segundo pilar que eu queria dizer é que há um só mediador entre Deus e os homens. Timóteo, por favor, 1 Timóteo 2,5. Há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Só existe um mediador. O que significa que você está falando? Nós sabemos disso. Nós sabemos que só existe um mediador entre Deus e nós, que é Cristo Jesus. Afinal, lá em Romanos 8, vai dizer, 8:30, 8:32, vai dizer que é Jesus Cristo que intercede por nós, amém? Nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele é o sacerdote perfeito, que o sacerdote ele tem a função de se colocar como intercessor entre Deus e os homens, e Jesus é o sacerdote perfeito, amém? Ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei, ele que intercede por nós, ele que é o nosso mediador. Nós já sabemos disso, nós entendemos isso, mas muitas vezes na prática, meu querido, nós não fazemos isso, nós não temos esse fundamento nas nossas vidas, nós não vivemos isso na essência, e é por isso que nós precisamos clamar a Deus, para que o Espírito Santo não nos deixe esquecer do principal, não nos deixe esquecer do essencial. E muitas vezes nós confiamos em tantas outras coisas, nós esperamos por tantas outras pessoas. É claro que Deus usa pessoas para nos abençoar, para estar orando por nós, mas Ele é o nosso mediador, Ele que está entre nós, nosso Deus, Ele que nos aproximou, Ele que nos reaproximou de Deus pelo seu sacrifício na cruz. Amém, querido? Amém. É Ele o mediador, é Ele o único e não existe outro. E o terceiro princípio deste fundamento que está lá em Mateus 6,33. Mateus 6,33 é o versículo que nós sabemos de cor, amém? E ele vai dizer o seguinte: mas buscai, fale comigo, mas buscai. Vamos falar todo mundo junto, todo mundo falando em língua, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, esse versículo é lindo. O princípio, o fundamento de priorizar o reino. Entende? E algumas traduções vão dizer, mas buscar em primeiro lugar. Quando Deus fala, quando Jesus ali no Sermão da Montanha disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está querendo nos ensinar uma coisa: para o reino de Deus você não tem que dar preferência, você tem que dar prioridade, porque existe uma grande diferença em dar preferência para o reino de Deus e em dar prioridade para o reino de Deus. E quando ele fala primeiro lugar, ele está dizendo primeiro lugar. E eu não resisto, porque eu tenho que entrar no contexto desse texto. Você pode ir no versículo anterior, pode puxar o versículo anterior, 6:32. Sabe por quê, querido? Porque durante muitos anos eu tive esse entendimento errado, e eu creio que talvez muitas pessoas ainda tenham esse entendimento errado, de nós falarmos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Alguém já ouviu falar dessa forma, o versículo dessa forma? Alguém já citou o versículo dessa forma? Alguém já pregou para alguém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmão, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é importante a gente perceber a diferença das palavras, porque nesse caso faz toda a diferença, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo modo o Pai Celestial sabe, era um versículo anterior, mas tudo bem, o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele está falando o seguinte, da comida, né? Não vos preocupeis com a comida, com o que comer, não vos preocupeis com o que vestir, tá ali, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Concorda comigo? São necessidades básicas, amém? São necessidades básicas, presta atenção. E aí ele vai falar, anteriormente ele fala ali dos livros do campo, que nem Salomão, né, tinha uma roupa bacana igual dos livros do campo, enfim. Mas, veja bem, presta atenção nisso. Não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir, enfim. Aí ele vai falar assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele vai dizer o seguinte, e todas estas coisas, aí tem uma correção, que é essas coisas, com 2 S, porque é pronome relativo.
Eu amo português. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas serão acrescentadas? O que comer, o que vestir, o que beber. Não é isso? Isso significa o quê? O essencial. Essencial, necessidade. E Jesus está falando assim, não se preocupe com isso. Mas sabe, querido, nós estamos vivendo momentos em que aquilo que é necessidade não é suficiente. Consegue entender isso? Infelizmente nós estamos vivendo dias, na era do consumismo, onde aquilo que é necessidade não é o suficiente. E Jesus fala assim, para você não se preocupar nem com as necessidades, Deus sabe de cada detalhe. Você está querendo dizer que a gente tem que ter aquela cultura de miséria? Em hipótese alguma, querido. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E quando se fala em abundância, está se falando tanto de quantidade, quanto de qualidade. Mas aí ele está nos ensinando o seguinte, que a gente não tem que se preocupar com essas coisas, no sentido de necessidade. A Bíblia fala, num dado momento, que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Amém? Então ele estava se referindo a isso. Quando eu digo assim, todas as coisas me serão acrescentadas, eu estou deturpando a palavra, correto? Porque nem todas as coisas Deus vai me dar, até para me preservar, porque Deus conhece o meu e o seu coração melhor do que nós mesmos. Amém ou amém, querido? Deus conhece. Então tem coisas que se o Senhor sabe que se Ele nos der, Ele vai nos afastar dele. Ele vai nos derrubar, vai nos complicar, porque são coisas pelas quais nós ainda não fomos tratados para tê-las. Amém, queridos? Então todas essas coisas são as coisas básicas. E é por essas coisas que ele diz, não se preocupe com isso, seu Pai vai cuidar de você. Deus cuidará de mim e Deus cuidará de você. E que isso seja o bastante na sua vida, e que isso seja o suficiente na sua vida. Amém. Agora, nesse momento da pregação, talvez você esteja com um pensamento assim, poxa vida, mas até agora tudo que ele falou são coisas que a gente está cansado de ouvir, e cansado de falar, e cansado de ler. Mas eu vou te fazer a pergunta. O que me faz pensar? O que te faz pensar que você não precisa ouvir isso de novo? Será que é porque você já sabe de cor? Quem sabe não seja por esse motivo, pois nós já sabemos de cor. E nós precisamos ser tratados. Porque Jesus, ele diz claramente, aquele que conhece e não faz e não pratica, melhor seria não tivesse conhecido. Amém, meus amados? Amém. E a oração que propõe, a causa que propõe, pela qual nos coloquemos de joelho, é que nós não percamos o fundamento. Amém. Que a gente não venha perder o fundamento principal. Porque chega um momento que a gente arruma tantas complicações, assim como diz em Provérbios, que o fundamento principal, sabe? A essência vai se perdendo, vai se esvaindo. E chega um momento que a gente não sabe para que lado a gente vai. E quando a gente perde o fundamento, quando a gente perde a base, a gente perde o equilíbrio. Amém, querido? A gente perde o equilíbrio, a gente não sabe o que fazer, para onde está indo. E eu falo isso com muito temor e com muito tremor diante de Deus, querido. Porque você bem sabe que a pregação ela não perdoa ninguém. A palavra de Deus, ela pega todo mundo, inclusive quem está pregando. Ela passa o cerol. Amém, querido? E nós não podemos perder isso. Desde os primórdios, essas coisas sempre foram verdadeiras e sempre serão. Porque céus e terras passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. Amém, querido? Eu quero encerrar pedindo para vocês que olhem comigo para essas paredes da igreja. Dá uma olhada para as paredes da igreja. Para as paredes. A igreja está bonita, né? A igreja está ficando cada vez mais bonita. Esse templo está ficando cada vez mais lindo. Isso nos enche de orgulho. Nós que somos ovelhas dessa casa, desse aprisco, isso nos enche de orgulho. Veja como eles estão bonitos. Ela até foi requintada aí para o aniversário. Está tudo bonitinho, está tudo limpinho. E vai ficar ainda mais. No nome de Jesus, estamos em obra. E Deus tem nos honrado cada vez mais e mais. Você olha para essas paredes. Isso é o que eu e você conseguimos ver. E veja que coisa linda, maravilhosa. Mas nós bem sabemos que nada disso estaria de pé. Nada disso estaria firme se não fosse um firme fundamento. Se não fosse um alicerce, se não fosse uma fundação. É verdade. Tudo teria ruído. E se está de pé
Quantos anos que foi edificado isso? Já foi Assembleia de Deus, já foi encerraria, né? Não sei o que era aqui, Galpão, e agora é Batista de Getsemane, né? Lugar de adoração, de oração, de buscar o Senhor. E essas paredes estão erguidas por causa do fundamento, por causa do alicerce. Que coisa engraçada, né, querido? Aquilo que você pode ver, que é lindo, que é maravilhoso, é sustentado por aquilo que eu não posso ver, por aquilo que eu não consigo ver. Quem sabe a sua vida, as pessoas que olham para você e veem você como uma pessoa linda, maravilhosa, cheia de glamour, cheia de pompa, cheia de coisa, né? Cheia de nhenhenhé, e não faz ideia do que está passando aí dentro do seu coração. Talvez o alicerce esteja comprometido, talvez a fundação esteja comprometida. E nós olhamos para a parede e dizemos, realmente essa fundação é boa. Eu não consigo ver, mas eu sei que é boa. E qual que é a prova disso? Porque ela está há anos de pé e vai ficar em nome de Jesus. Amém? Pode ser que a gente quebre um aqui para aumentar ali, mas vai ficar de pé por muitos anos no nome de Jesus. E essa é a prova de que nós nos mantemos de pé. E nós ficamos, porque nós estamos sustentados. Então nós precisamos parar de viver essa vida de mediocridade, essa vida de hipocrisia, e começarmos a nos apegar à rocha, a cavar cada vez mais fundo, até nós encontrarmos a rocha firme, e ali nós colarmos, e entendermos que sem Ele nós nada seremos. Amém, queridos? Nós precisamos construir a nossa vida no Senhor. Amém. Ou então nós estaremos fadados ao terrível fracasso de viver uma vida de religiosidade, apenas dando paz do Senhor para um, rindo para o outro, com a nossa vida toda destruída, porque nós perdemos o fundamento, nós perdemos o essencial, e quem perde o fundamento, perde a identidade, querido. E é por essa causa que eu proponho que nós nos coloquemos de joelho. E não adianta nós olharmos para o mundo lá fora, olharmos para as pessoas lá fora, para o desviado lá fora, e apontar, mas é ele, não, querido. A mudança, não temos que ser tolos de acreditar que a mudança acontece de fora para dentro. A mudança acontece de dentro para fora, amém, querido? Então, não é exagero cantar mais uma vez aquele corinho que diz, a começar em mim, Senhor, quebra corações. Amém, queridos? Nós precisamos clamar ao Senhor para que realmente venha nos fazer lembrar do essencial, daquilo que é prioridade, que é reino, de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aquele que morreu e ressuscitou. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós precisamos entender que Ele é o nosso fundamento. Porque sabe, amados, pode ser que chegue aquele dia onde todos vão se embora, onde você olha para um lado, para o outro e não tem ninguém ao seu lado. Naquele dia onde você está sozinho na ilha, e aí você olha para a direção do norte e vê aquela terrível tempestade, e você não tem nada, você não tem ninguém. Sabe, a única coisa na qual eu e você precisamos nos apegar nesse momento é no fundamento. Ainda que você esteja à beira da morte, mas você vai se lembrar, assim como Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu estou fundamentado na palavra de Deus, se eu estou firme na rocha, isso não é um bordão evangélico, isso não pode ser mais para nós, mas se eu de fato estou firme na rocha que é Jesus, eu jamais serei abalado. Eu de fato serei assim como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém, queridos? É por essa causa que nós precisamos nos colocar de joelho. Mas eu não posso encerrar a ministração dessa palavra sem antes dizer para você que saiu da sua casa e que veio para este lugar, e quem sabe você está assim, sem esse fundamento, você está sem chão, você está sem base, você não sabe o que fazer. Quem sabe talvez você veio à igreja, você foi à igreja, talvez outras igrejas, várias vezes, você sofreu decepções, você foi traído, você foi julgado, e você ficou desanimado, e você desistiu, ou quem sabe você nunca experimentou estar numa igreja evangélica, e talvez essa seja a sua primeira vez, ou segunda, ou terceira, mas você nunca fez aquela decisão de dizer, Senhor Jesus, seja meu fundamento, seja a minha torre forte. Sabe, queridos, a igreja está orando por você neste momento, tem irmãos orando por você, os pastores estão orando e clamando por você neste momento, os diáconos estão orando por você neste momento. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, você só precisa tomar uma decisão que eu considero
E eu tenho certeza que a igreja também considera a melhor decisão de suas vidas. Construir a sua vida em Jesus Cristo. Quem sabe você construiu durante anos a sua vida baseada em tantas coisas, baseada em filosofias humanas, baseada em conselhos errados de amigos que não têm experiência e não têm maturidade. Mas você tem agora a sua oportunidade de construir a sua vida, construir a casa que é a sua vida espiritual, sobre o verdadeiro fundamento, o fundamento que é Jesus Cristo. Ele é a nossa base, Ele é a nossa base, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa torre forte, e não tem ninguém a quem eu devo recorrer a não ser Ele. Quando tudo estiver bem, eu recorro a Ele, quando tudo estiver mal, eu recorro a Ele, porque é Ele que estará comigo no dia bom e no dia mal, e é dele que me lembrarei quando tudo acabar, quando todos forem embora. Ele estará comigo, como sempre esteve, e eu nunca percebi, mas Ele sempre estará comigo, e Ele sempre cuidará de mim, como Ele sempre cuidou. Amém, queridos? E esse é o momento, essa oportunidade que você tem nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Se você entendeu essa palavra, se Deus te tocou, se a semente caiu na terra fértil do seu coração, não hesite em levantar sua mão para esse apelo que vou fazer agora, neste momento. Se você quer agora aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e fazer dele a sua torre forte, o seu alicerce, a sua base, levante nas suas mãos. Nós queremos orar por você nessa noite. Amém, queridos? Você ainda tem chances, enquanto eu falo com toda a igreja, convido você, cada um de vocês, a se colocar em pé. Nós vamos orar neste momento. E a oração que propõe nessa noite é: Senhor, não me deixe esquecer, Deus. Não me deixe esquecer, ó Deus, de que Tu és a minha base, Deus. De que Tu és a minha torre forte, que Tu és o meu refúgio, o meu socorro. O Senhor é o meu fundamento. E é sobre Ti que eu devo construir minha vida. E todos os meus sonhos, todos os meus planos, os projetos do meu coração não farão sentido nenhum se não for firmado na Tua palavra, se não for de acordo com Tua vontade, Deus. E a oração que faço não é somente por mim, Deus, por nós, mas por cada irmão, por cada irmã que se congrega em cada igreja, ou até mesmo aqueles que estão afastados, aqueles que não conhecem o Senhor, que estão vivendo sem um fundamento. Que nós possamos nos voltar para a palavra do Senhor, que nós possamos nos voltar para Ti, ó Deus. Que isso seja realmente, de fato, uma verdade dentro do nosso coração, que nós possamos absorver isso de tal maneira, e que deixe de ser para nós, ó Deus, um bordão, Senhor Deus, que deixe de ser para nós palavras repetidas, ó Deus, mas que nós possamos viver de fato, a ponto de entregar nossa vida por causa dessa verdade, por causa deste fundamento, Senhor Deus. É o que eu clamo, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. E a começar em mim, Deus, transforma a minha vida, Deus. Transforma-me, Senhor Deus, e me faz perceber quem eu sou em Cristo Jesus. Ó Deus, me faz perceber, Deus amado, a simplicidade do Evangelho, Deus. Me faz voltar ao fundamento, à origem, Deus. Aquilo que jamais foi abalado, aquilo que jamais será abalado, Deus. Que eu possa estar firme no Senhor, Deus. Porque sem o Senhor na minha vida, Deus, eu não sou nada. Se tirarem o Senhor de mim, não vai sobrar nada, Deus. Que eu possa ter esse entendimento e que eu pare de uma vez por todas de viver a minha maneira, do meu jeito, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, que os meus pés possam estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém. E que para eu estar de pé, ó Deus, eu não fique nem um minuto sequer longe da Tua presença, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu clamo nos seus lábios, querido, e comece a clamar ao Senhor. Deus, transforme, ó Deus. Transforme, Senhor Deus. Quebra a minha vida, Deus. Quebra meu coração, ó Deus. E abre os meus olhos, me faz entender a simplicidade do Evangelho. Me faz voltar, Senhor Deus, para os Teus caminhos, ó Deus. Me faz voltar, ó Deus, para as Suas verdades, ó Deus. Me faz lembrar, Deus, das palavras do básico do Evangelho que eu ouvi quando me converti. Meu coração se alegrava e meu coração queimava de alegria pela simples frase, que parece mais uma simples frase, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus. Porque isso parece ter deixado de ser uma verdade para nós. Nós simplesmente decoramos isso, ó Deus, mas nós precisamos viver isso no nome
de Jesus. E essa é a causa pela qual nos colocamos de joelhos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti. Você não é obrigado, mas se quiser pode se colocar de joelho. Eu clamo a Ti, Jesus. Deus, em nome de Jesus, começa em mim, ó Deus, começa em nós, de dentro para fora, Senhor Deus, e transforma nossas vidas, Deus. Transforma nossas vidas, transforma nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, seja em casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares, ó Deus, nós possamos viver essa verdade, ó Deus, que nós possamos viver esse fundamento, para que nossos lábios tenham palavras de consolo para o aflito, para que nossos lábios tenham palavras de salvação para o perdido, para que nossos lábios tenham palavras de conserto para o que anda errante pelo mundo. Em nome de Jesus, que nós possamos viver isso de fato, ó Deus, que nós possamos ir além das nossas canções, que nós possamos ir além das lindas palavras, ó Deus, que nós possamos ir além das frases prontas, ó Deus, que nós possamos viver vida, Senhor Deus, profetizar vida, vida na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos abrir os olhos deste mundo e mostrar o fundamento, o essencial, ó Deus, aquilo que é o resumo de toda a palavra de Deus, que Cristo morreu e ressuscitou para perdão dos pecados de toda a humanidade, e que a sua salvação está disponível para todo aquele que nele crê. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo, e só existem duas opções para nós: viver eternamente ou morrer eternamente. Que nós possamos profetizar vida na vida das pessoas, no nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que nós te clamamos e bendizemos o Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluias, santo é o teu nome, Jesus. Não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nós possamos gritar aos quatro ventos para todo mundo ouvir que não existe nome sobre todo nome, o nome de Jesus. É esse o evangelho simples, o evangelho básico, mas é isso que é o fundamento, e disso nós jamais podemos fugir, e disso nós jamais podemos nos esquecer, e que isso possa palpitar no nosso coração todos os dias. Tu és o meu fundamento, Deus, e somente em Ti jamais serei abalado. Você pode erguer as suas mãos e aplaudir ao Senhor, digno de honra, de glória, de louvor, de poder e majestade. És Tu, Senhor.